às vezes com um vínculo de dependência em relação ao terapeuta, assim, e que torna o cliente, o paciente, extremamente regredido. Por isso que quando eu percebo alguma questão desse tipo, eu sempre tento colocar para a pessoa se perceber também nessa relação, com a qualidade, assim, como ela está nessa relação e se a relação tá sendo benéfica, porque às vezes tá gostando, claro que a gente gosta, a gente adora ficar regredido, ficar assim que nem criança. Minha terapeuta mandou eu comer nozes no café da manhã. Tipo, às vezes as pessoas querem isso, que você fale o que elas têm que fazer, o que elas têm que deixar de fazer ou não. Então, elas acabam se vinculando de uma forma bem regredida. Então cabe a nós também trazer isso para ela, assim, olha, esse vínculo, como que tá para você? Está percebendo esse nosso vínculo? Você é assim com quem mais? Ah, eu me vinculo em todas as relações, eu sou assim. Ah. Então, na simbiose, geralmente o mal é projetado fora. Quando o outro, por algum motivo, deixa de espelhar o self grandioso de um indivíduo imaturo, dor emocional intensa, hemorragia narcísica, explosões de raiva e fúria surgem. Ele me enganou, ele não era nada disso do que eu pensava. Uma hora era tudo, outra hora... Pff. Então essa fúria causando grandes conflitos e muitas vezes com violência. Violência verbal, psicológica, assim, ele me paga, né? Aquela coisa. Eu ia falar escorpianina, desculpa, gente. Essa violência é proporcional à intensidade. Tem escorpiano aqui? Não, todo mundo tem escorpião no mapa, né? Minha casa 12 é escorpião, então todo mundo tem. Mas quem é solar? Tem alguém aqui? Estereótipo, né? Na astrologia que eu trabalho, escorpião é do dia 24 de novembro até o dia 28. São só 7 dias. Então são pouquíssimos escorpianinos na astrologia sideral e na astrologia oriental e na védica. Assim, a gente tem... São raros os escorpianinos. Bem poucos mesmo. Olá. Então, para quem pegou O meu também é raro, não é, Raquel? Você me falou serpentário? Serpentário que chama, não é? Mas são mais dias. Serpentária, a 13ª constelação, são 18 dias. É o que eu considero também. Ah, sim. Meu aniversário tá chegando, viu, povo? Boa noite, Daniel. É dia de Nossa Senhora Aparecida. Não, é um dia depois. Não, é dia 7. É um dia antes, dia antes. Dia 8 é Conceição, né? Conceição. É, Conceição, que é Aparecida. É. Eu apareci em algum lugar, gente, não sei onde. Tô achando aí do lugar. Eliane Aparecida, né? Então essa violência, ela é proporcional. Agora a gente tá falando dessa fúria narcísica, né? Ela é proporcional à intensidade da dor narcísica. Por que essa raiva, essa revolta em relação aos pais? Porque em algum momento eles foram idealizados. Como assim você não é esse Deus que eu acreditei que você era? Como assim você não é o Todo-Poderoso? Então essa fúria, ela é proporcional à idealização e é proporcional à intensidade da dor narcísica ou à gravidade da ameaça de perda do objeto onipotente arcaico. Agora, quem vai ser esse objeto poderoso? Fiquei sem pai, né? Por exemplo, projetava naquele terapeuta assim o meu self grandioso, nossa, todo luz, sabedoria. Daí eu descobri que ele não é nada disso, assim. Eu percebi que ele tem aspectos sádicos, que ele tem questões de... Tô dando um caso, assim,
Não tô falando de um caso que eu conheço, eu tô inventando, tá? Então eu descubro coisas, daí eu falo, como assim? E agora quem vai ser esse meu objeto onipotente e arcaico? Onde eu vou projetar isso? Me faltam figuras de luz. E lembrando que gerar essas figuras de luz é sempre à custa de algum bode expiatório, né? Porque alguém vai ter que carregar a contraface. Para cada Cristo que a gente cria, surge um anticristo. Então, e algumas pessoas que têm essa consciência mais cristã, elas falam, inclusive, nossa, para mim ele era Cristo, sabe? É uma coisa assim, nossa, para eu sentir. E realmente sentem, assim, uma luz, um poder, né? Algo muito lindo e se vinculam, se apegam a isso de uma forma que não integra. Porque se integrasse esse aspecto e ocorresse essa diferenciação, eu não sou essa luz, porque querer ser essa luz também é algo problemático, porque alguém vai precisar representar a minha sombra. Então esses são os perigos da unilateralidade, né? Mas, Raquel, tem uma pergunta. Você, quando começou a falar que você atendia coordenadores e a própria questão das crianças e dos pais, me remete muito a uma questão de falta de limite, de que alguém não tem limite. E aí, me parece, olhando que também entra nessa questão narcísica, que é uma coisa ilimitada, né? Esse poder ou essa exacerbação é uma coisa que é uma expansão que vai além de qualquer coisa razoável. Eu não sei se isso anda junto, né? Os pais estão atuando seu narcisismo para os filhos, estão constantemente seduzindo eles e não é esse o papel do pai e da mãe, né? No sentido de que eles deveriam estar educando, não seduzindo com uma imagem assim inflada de poder, de olha como eu sou bom. Ai, não, é cada caso que eu escuto assim, tipo, ai, não conta pro meu filho que eu esqueci isso, sabe? Tipo, as relações, assim, são bem... Assim, os pais não têm muito limite, assim, e se colocam nesse papel de sedução, não de educação. Claro que a gente precisa idealizar os pais. Claro que os pais idealizam e precisam idealizar os filhos para acreditar, para sonhar também com aquela criança, mas assim, precisa ter um pé no chão. Se não tem um pé no chão, assim, não tem limite, não tem contenção, não tem contorno. A frustração é impossível, né? Ela não passa a não ser viável. Oi? Pelo que você descreve nesse caso, a frustração, você lidar com uma frustração é uma impossibilidade, porque você não pode ser frustrado. Tudo é possível, né? Você não tem esse limite. Sim, eles... Nesses casos que eu tava falando, eles tentam mudar a escola, coordenador, tudo, para não frustrar a criança, assim, e porque eles não lidam bem com isso, né? Então, projeta-se na criança aquilo que eu não dou conta, né? A criança também, essas formas super protetoras, assim, que na verdade não é amor, né? Assim, a pessoa acha que é amor, mas ela tá projetando uma fragilidade imensa naquela criança. Ela tá projetando vários conteúdos que tem a ver com ela e a criança tá carregando, tá levando coisas que não são dela. Então a gente tem uma geração assim, tem muita informação, tem muito boa e ruim, né, no sentido assim que precisa ter filtro, né? Precisa... Isso me lembra algo assim, né? A mãe que se realiza através de uma filha, né? Isso é comum demais, né? Então ela fica exigindo que a filha faça isso, que seja aquilo, sabe? E ela se realizando através. Quando a filha abraça isso, não é um problema, assim, porque sim, tem um gozo também para filha, porque alguém sonhou, alguém pensou por ela. E se ocorrer de uma forma saudável, não sádica, não assim punitiva, de uma forma saudável, não é um problema em si.
por si só isso não é um problema, porque problema às vezes muito maior é não esperar em nada daquela, não espero nada dessa menina, mulher, né, ou como antigamente, mulher só esperava que casasse e tivesse filho, ninguém esperava nada da mulher, principalmente da mulher, do homem. Eu vou ter que discordar um pouquinho com você, sabe? Eu não sei, mas a minha experiência foi assim, isso anula a pessoa, anula o céu. A pessoa não pode ser ela mesma, ela não pode desenvolver, porque tem uma outra atrás dela que fala, você precisa ser assim, assado, pra... se o pai e a mãe é tirano, aí ele vai anular de qualquer forma, mesmo sem projetar nada, mesmo sem desejar nada para aquela criança, ele vai anular. E nesse caso disso que você está falando, não é por sonhar algo por aquela, eu quero que a minha filha seja bailarina, e eu coloco ela no balé, incentivo ela a fazer balé e tal. Isso por si só não é uma questão, porque a filha pode lidar e inclusive chegar em algum momento e falar para essa mãe, se a filha puder chegar e falar, mãe, eu não quero mais fazer balé, e para a mãe ok, então isso não é um problema. Não, se a mãe falar, você vai fazer balé, senão você não vai ter isso, senão eu vou te colocar de castigo, senão você, ou a ameaça da perda do amor, né, que é a violência emocional, né? Eu não vou gostar de você, e às vezes a escravidão dá nesse nível, né? Mais sutil. Pode ser, então tem que analisar cada caso, porque isso em si, por si só, não é. Tem gente que é muito feliz porque, meu pai era médico, eu virei médico, e pro sujeito ali tá tudo bem, sabe? Tem orgulho de ter seguido uma tradição. O pai é alfaiate, o filho é alfaiate também, e traz um orgulho em relação a isso, sabe? Não é um pesar. Mas você queria ter sido outra coisa. Não pensei nisso, achei que não valia a pena, pra mim foi assim e tá tudo bem. Mas se não tiver tudo bem, se o sujeito vê que ele se embotou, que ele se anulou, aí é uma questão, mas se não é uma questão. Sempre tem que ver a partir do sujeito. Mas o que eu acho aí, Raquel, o pior, gente, o grupo, o pior que eu acho aí é aquela coisa da invisibilidade. A mãe não tá vendo a filha, não quer saber o que ela é, sabe? Não quer saber nada com ela. Ela quer que a filha realize o que ela quer. Espelho, né? Então, isso aí que eu tô te falando. Eu tô falando com vocês, gente. A pior coisa é a tal da invisibilidade. Você fica sufocado, porque você não pode... A mãe não ama a criança, a mãe ama ela, ama a si através da criança, né? Os espelhos. Assim ela ama, porque ela só ama o poder. Ela quer exercer o poder sobre a filha. É só isso que ela quer. E se realizar, entre aspas, através da filha. De modo consciente é o amor, né? Você vê essa polaridade, poder e amor, porque na visão dela, ela tá se amando quando vê a filha lá fazendo o que ela gostaria. O sentimento dela talvez esteja, não é de vencer poder, assim, mas também tem um suprimento narcísico, ela tá se suprindo, né? Narcisicamente. Agora, isso aí que você está falando é frágil, porque ela precisa cada vez mais que você a alimente. A filha é alimentar a mãe, não a mãe alimentar a filha, é o contrário, né? Os lugares estão errados aí, né? Então, isso aí é muito frágil. Sim. O suprimento é frágil demais. Ela pega e se sente feliz por uns momentos, uns segundos, uns minutos, depois aquilo some. Ela cobra mais. E mais, e mais, e mais. Então, é complicado isso aí. Tem muitos casos assim, né? Como você está mencionando, né? E o duro que as gratificações dela vêm sempre através do outro, né? Do ser aceita e do ser, a autoestima dela
assim não existe, porque ela não é, a autoestima é pautada num senso de si, é um sentimento corporal de si, não no outro, no ser aceito, se gostarem de mim, então isso não tem a ver com autoestima, essa aceitação, essa aprovação. Minha mãe gosta de mim, então eu me aceito. Então é um vínculo de dependência também, né? Então essa violência é proporcional à intensidade da dor narcísica ou à gravidade da ameaça de perda do objeto onipotente arcaico antecipada pelo narcisista. Kohut situa a fúria narcísica da seguinte maneira: a expressão fúria narcísica refere-se apenas a uma faixa específica do amplo espectro de exigências que se estende desde ocorrências triviais, como um aborrecimento passageiro que sentimos quando alguém deixa de corresponder ao nosso cumprimento ou de reagir à nossa piada, até transtornos assustadores, como o furor catatônico e querelas dos paranoicos. São acusações muito mais graves, né? Onde a pessoa se vê num estado assim de vítima e acusa você de algo paranoico, nesses querelas paranoicos, assim, onde tipo, eu vi que você agiu de uma forma diferente comigo, que você não gosta de mim. Daí você fala, nossa, calma, eu tava com dor de barriga, né? Não é sobre você. É muito difícil também para ela entender que nem tudo é sobre ela, né? Também nesses querelas paranoicas fica difícil entender isso. O analista deve estar sempre atento ao narcisismo de seus analisandos e ao seu próprio. É por intermédio do seu próprio narcisismo que é afetado contratransferencialmente, que ele poderá observar se as suas emoções são ou não pertinentes ao que está sendo vivido na sessão. De qualquer maneira, seu narcisismo estará exposto no encontro analítico e poderá ser seu guia para chegar às áreas narcísicas mais afetadas de seu analisando. Então, a partir, não é? A gente começou com esse trecho do Novo Testamento em que Jesus fala: quem não tiver pecados, jogue a primeira pedra. Então, reconhecer e identificar narcisistas não nos traz nenhum ganho, no sentido de que estar em contato com o nosso narcisismo e, claro, se proteger de relações disfuncionais, desgastadas, de vínculos de dependência, de humilhação, disso e daquilo que te colocam numa situação muito regredida. Isso é interessante, mas como você percebe isso? Através desse contato consigo e olhar para o seu narcisismo, como está. Nossa, as pessoas narcisistas estão me incomodando muito, porque a validação narcísica do outro deveria me incomodar tanto. Como está o meu narcisismo, assim, onde, tipo, agora ninguém vai brilhar, ninguém pode brilhar, né? Eu não estou brilhando, então quem brilhar vai me incomodar. Em qualquer sentido. Então o analista deve estar atento, inclusive, e a questão da inveja também é uma questão muito antiga, né? Que também toca nessa ferida, né? Nessa questão do brilho, né? Na disponibilidade que a gente tem para brilhar, na permissão, e não é só brilhar, como também suportar várias mitologias cristãs. A gente tem Caim e Abel, a gente tem em todas as mitologias, na grega, Dédalos lá, essa questão do brilho do outro, assim, do sustentar o brilho do outro, não se enfurecer com isso, assim, não invejar. Isso é um desafio. Então o narcisismo, ele impõe desafios que são arcaicos ao ser humano, assim, que estão há muito tempo, assim, em formas de vícios, pecados que nos acompanham. E
e a gente evoluiu em muitos aspectos, mas a gente não evoluiu nesses aspectos profundos, né? Olhando nesse sentido do ser, né? O analista deve estar atento, inclusive, à fúria narcísica de seu analisando, pois ela evidenciará o quanto o narcisismo arcaico ainda está operante naquela personalidade. A fúria vem do insulto ao self da pessoa, um insulto ao que ela não pôde reagir quando criança. O próprio set terapêutico facilita a observação dessa dinâmica. Às vezes, qualquer gesto do analista pode ser entendido como rejeição ou falta de atenção para com o paciente. Ataques de fúria, então, podem surgir mais ou menos racionalizados e devem ser conscientizados e elaborados pela dupla terapêutica, pois a intensidade desses ataques é que vai definir definir tanto a extensão da ferida narcísica do paciente, quanto a maneira arcaica como o indivíduo lida com a sua autoestima e com a sua relação com o outro. Então a gente vê casos assim, quando toca numa ferida, que o terapeuta pode ir de um lugar ali super idealizado, cair naquele lodo lá de ser odiado, assim, Então tem lugares que a gente precisa estar atento e ter muito respeito a eles, tanto que tem gente terapeuta que nem sabe, que não tocou nessas feridas em si e não tem essa capacidade de entrar nessa esfera com o outro. Tem uma limitação, porque aquilo que a gente não mexeu, não trabalhou, assim, não tem como ir com o outro para esse lugar, me causa medo esse desconhecido, então não tem como guiar, né? Cego não guiando outro cego, não dá. Cego não no sentido da deficiência, mas no sentido de uma limitação não física, né? O narcisismo faz parte da estrutura psíquica, tanto em sua formação como de manutenção. Estará presente até o fim da vida, em maior ou menor grau. Reagimos narcisicamente a essa reação, e essa reação deve ser entendida como saudável, já que falta de reação narcísica sugere um embotamento da capacidade de sentir e reagir e da própria agressividade. Então, esse embotamento, né, vamos suprimir, vamos medicar isso, né, passar a vida inteira evitando entrar em contato com isso, ou a possibilidade terapêutica que seria, vamos entrar em contato com isso. Mas aí, se a pessoa não entrou em contato, o terapeuta não entrou em contato com essa dimensão em si, com esses demoninhos aí, com aquilo que ela nega, né, com esses aspectos arcaicos narcisistas, então ela vai torcer o nariz, não vai ter capacidade emocional para sustentar esse processo com o outro. Porém, nas dinâmicas narcísicas patológicas, como nas fusionais, o mecanismo de luta ou fuga, que é básico na vida natural, é constantemente ativado por qualquer símbolo que indique alguma tentativa de diferenciação de uma das partes envolvidas em relação à outra. Então a gente vai mexer nas defesas, assim, um lugar assim onde bem, as defesas assim são arcaicas, são primitivas, e a sensação é luta-fuga, é matar ou morrer. Então são
partes que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Por isso que não dá para tacar pedra, não dá para apontar, olhar assim, olha, porque se a gente não vê isso como uma possibilidade humana, assim, essas questões narcísicas que causam muita dor e sofrimento, que criam muitas paranoias e distanciam a gente do outro e muitas vezes condenam sujeitos a total solidão, assim, por abismos mesmo que ele vai construindo e não vai conseguindo mais estabelecer pontes, as pessoas também não conseguem mais estabelecer pontes e ele se vê ali numa ilha deserta. Então é algo muito grave, precisa de muito cuidado e atenção, não de julgamento, assim, não de torcer o nariz, nem de esse tipo de apontamento não serve, assim, porque ele vai lidar com algo da ordem do insuportável, uma ordem que quando tocou nisso ele bloqueou. Então quando mexe nisso, a sensação que a gente está falando é essa, assim. Quando a gente na terapia, assim, os clientes eles começam a ter sintomas, né? Eles começam a ter, às vezes, até eu ia falar síndrome do pânico, da pessoa fala, nossa, mas ela faz terapia pra não ter isso, assim. E daí ela entra numa crise, assim, que a terapia, às vezes, dependendo da intensidade da gente, não, mas continua. A recomendação, a instrução é, vamos lá, estou aqui, vamos sentir isso, vamos ver se é possível, ver que não está dando conta, então como a gente recua com amorosidade, vamos olhar para outras esferas porque não está dando conta de mexer com isso, a sensação é de matar ou morrer. Então talvez não tenha suporte para lidar com isso nesse momento, mas não significa que ele precise se medicar a vida inteira. Em algum momento é preciso lidar com isso, enfrentar isso de alguma forma. E é muito difícil, essa é a mensagem que eu entendi desse verso do Novo Testamento, assim. Então, qualquer um de nós é suscetível a isso, assim, não é os narcisistas, a narcisista, qualquer um pode cair. Então, não adianta dar pedrada, não resolve, assim, porque a gente desumaniza o outro que já está desumanizado, já está destituído de sua própria humanidade, está identificado com, está ali brigando com deuses e demônios e tá como se fala, tá ali nesse palco ali, nesse Olimpo. As partes envolvidas em uma simbiose estão sujeitas a qualquer movimento do outro, pois sua existência baseia-se em excessiva indiferenciação, a ponto da própria centralidade do sujeito dissolver-se na relação com o outro, tal como era na infância. Então a sensação é de morte mesmo, é de deixar de existir. Existem alguns aspectos assim que são tão enraigados, são tão fortes, estruturam a identidade ali, a construção do ego, que a sensação ou pessoas que são self-objetos que cumprem esse papel, que a sensação é essa, de colapso total. Tal fusão é a fusão do self, do bebê, a um self-objeto onipotente. Então o bebê precisa sentir assim, que esse objeto é onipotente, que ele sabe tudo, que ele vai dar conta de tudo, que ele vai conseguir tudo. Então esse sonhar do bebê em relação aos pais, essa idealização é muito importante, mantém ele vivo nessa dimensão, ou mesmo quando os pais não estão dando conta, o ambiente está hostil, pai e mãe ausentes, a criança é salva também pela fantasia, assim, por essa capacidade de sonhar que ela tem. Então
isso salva ela. Muitas vezes, muitas pessoas tiveram histórias muito sofridas, assim, de violência física, de violência de todas as formas, e seguem idealizando esses objetos, esse selfie-objeto, porque reconhecem esse aspecto arcaico neles e elas precisam disso. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme N. Assistiram? Qual? O que salvou a N foi a fantasia. Não sei se vocês assistiram, fez muito sucesso na Netflix. É aquele filme N não sei o quê. Então, a fantasia, às vezes, salva a pessoa dela até cometer um suicídio, uma coisa assim, né? Porque ela sofreu, ela era órfã, né? E ela sofria muito, ela caía na mão de um, caía na mão de outro, caía na mão de outro, ficava rodando e viveu em orfanato, né? Então, lembrei, eu assisti alguns capítulos, muito bom. Ele o quê? Muito eu não lembro o nome, mas é muito bom. Muito bom. Se alguém... É uma coisa que ilustra isso aí que você falou, o filme. Que a fantasia, às vezes, salva essa capacidade de sonhar, né? Se conectar ali à realidade, não sobreviveria, né? Porque é muito hostil mesmo, né? Então, quanto a gente precisa dessa dimensão da fantasia. Em contrapartida, né, a gente, assim, eu vejo muito no consultório as pessoas vítimas de narcisistas queixarem que estes os comparam muito, né? Então, há sempre aquela coisa de ser comparado a alguém melhor que ele, alguém que possa que está sempre fazendo mais do que ele, né? Então, isso destrói a pessoa, né, que está desestruturada ali, que não tem uma condição de sair disso, porque na realidade o narcisista ele vai sugando a pessoa até as últimas forças, né? Enquanto ele acha aquela pessoa ideal para ele ir fazendo isso, né? Enquanto a pessoa dá esse poder para ele também, né? Validar ou invalidar ela, né? Assim. Se ele não desenvolve essa aceitação a partir de si, né, uma autoestima, né, e ele ainda fica à mercê do sadismo do outro, né, então é uma tarefa. Kohut comenta a componente de luta presente na fúria narcísica. É evidente o fato de que a fúria narcísica pertence ao extenso campo psicológico da agressão, da raiva e da destrutividade, que constitui fenômeno circunscrito, específico, dentro dessa grande área. Além do mais, do ponto de vista da psicologia social, a fúria narcísica é claramente análoga à componente luta, da reação de luta ou fuga com que os organismos biológicos respondem ao ataque. Dito de modo mais específico, é fácil observar que o indivíduo narcisicamente vulnerável responde à ferida narcísica real ou antecipada, seja com uma retirada tímida, fuga, ou uma fúria narcísica, luta. Então, eu gosto muito também de um terapeuta que o Reich, ele desenvolveu esse psicoterapeuta, que a gente falou dele na semana passada, ele desenvolveu o conceito de praga biológica, peste emocional, que o sujeito atual, assim, a gente vive num estado, assim, a humanidade, né, se tornou algo assim que a gente atua nessa esfera do domínio, conquista poder, território, mais domínio, mais influência sobre o outro, assim. Então, o comportamento humano, assim, que dominou, que prevaleceu e que é o mais comum, é o comportamento de praga, que é de estar
tem a ver com essa questão do poder, do domínio sobre o outro. A gente olha isso já às vezes nas crianças que manipulam, vai brincar só do meu jeito. Então isso começa muito cedo, então tem uma matriz biológica nesse sentido, assim, de o ser humano se destituir desses valores relacionados à coletividade, à amorosidade, à compaixão pelo outro. Então eu vejo o outro como um adversário, como alguém que precisa ser dominado, eu preciso estar acima dele, vencer meu poder, porque eu vejo que eu sou inferior. Então age-se nessa forma. Então ele traz esse conceito, eu não lembro porque eu comecei a falar disso, para identificar esses padrões na nossa sociedade, assim, nessa questão tanto do lutar e fugir, assim. Então, embora a gente vista uma máscara social de adaptabilidade, no fundo a gente tem esse aspecto animal, biológico, que em algumas pessoas simplesmente ele se torna, esse mecanismo de defesa, de luta e fuga, ele se torna mais acentuado, mas ele é uma expressão que tem a ver com esse estado de peste emocional que o Reich falou, que inclusive ele coloca que a cura é pelo amor e tal, mas o que é esse amor, como desenvolver esse amor, essas são as questões, assim, como sair desse estado, como me alegrar com a vitória do outro, com a alegria do outro, com a conquista, com o brilho do outro, né? Sem invejar, sem querer destruir, sem me sentir ameaçado. Então tem a ver com essas questões, e em alguns sujeitos isso se torna muito evidente, assim, eclode de forma mais nua e escancarada. E no próximo encontro a gente vai continuar falando aqui sobre a fúria narcísica. Alguém tem alguma questão? Que acho que a chamada está no fim aqui.